Queijólatra, eu quero que você pense comigo aí na sua casa num queijo que é capaz de agradar a todos os paladares, desde os mais básicos até os mais sensíveis, mais apurados. Mas isso tudo sem ser um queijo insosso, sem características. Muito pelo contrário. Um queijo que é uma ótima companhia para um cafezinho, para um sanduíche, porque ele tem uma derretibilidade extraordinária. Eu sou Elvio Rocha, especialista em queijos, e seja muito bem-vindo aqui no canal do Queijólatra. Não esqueça de ativar o sininho para receber novidades todas as semanas. Nosso queijo de hoje se chama quina, isso mesmo, quina. Pela forma dele aqui, ó, que é retangular, você vai perceber o porquê desse nome. Tem as quinas aqui no queijo. Esse queijo é muito especial. Ele tem duas peculiaridades, que são duas lavagens. Uma lavagem de massa e uma lavagem de casca. Mas fica tranquilo que a gente não usa nenhum produto de limpeza, Veja, Limpol, nada disso para lavar o queijo, hein? Pelo amor. Então é o seguinte, a primeira lavagem que a gente faz aqui na produção desse queijo é uma lavagem de massa. É super simples, tá? Lá durante o processo de fazer o queijo, lá na hora do tanque, é adicionado água para fazer um processo que se chama delactosagem, para a gente tirar a lactose da massa do queijo. Essa lactose viria a se transformar em ácido lático, que deixa o queijo um pouco mais potente e, por conta dessa alteração de pH, a massa um pouco mais rígida, que é um fator que nós não queremos aqui. Nós queremos toda essa maciez aqui. Por isso essa lavagem. E a segunda lavagem que você falou, Elvio, qual que é? Essa segunda lavagem só acontece depois do queijo estar pronto, lá na câmara de maturação, quando ele está descansando, desenvolvendo as suas características, está acontecendo ali a proteólise, a lipólise, os micro-organismos e as enzimas estão trabalhando ali para dar as características para esse queijo. A propósito, esse queijo é maturado em média por 30 dias. Voltamos à lavagem da casca. É um líquido que a gente passa aqui, pessoal, é uma sopa, é um caldo que a gente chama no mundo queijeiro de morge. De que é composta essa morge, Elvio, esse caldo? Basicamente de bactéria e sal. Mas em alguns lugares do mundo, ou alguns queijeiros específicos, também colocam nesse caldo, nessa morge, bebidas alcoólicas, raízes, condimentos, temperos e algumas cocitas más que são geralmente segredos de cada queijeiro. Eles não revelam isso. Mas o principal, que dá muita tipicidade mesmo, é a bactéria que é usada aqui, ela chama Brevibacterium linens. Não se assuste, pode chamá-la só de linens, não tem importância alguma. E o sal. Aí o queijeiro, lá durante a maturação, ele resolve se ele quer um queijo com mais dessa característica, que é doada, por assim dizer, por essa bactéria. A questão da força, da potência que o queijeiro quer nesse queijo, que advém dessa morge, desse caldo de bactérias e condimentos que é passado aqui, vai do tanto de vezes que ele vai passar. Então ele umedece esse pano, ou então essa escovinha que é de um pelinho bem macio, parecido com aquela escovinha de pentear cabelo de neném. Ele vem aqui e vai passando esse caldo. Se ele quer um queijo mais forte, mais potente, com essas características gritantes, ele passa mais vezes. Se ele quer menos, ele passa menos vezes. Essas bactérias, esse caldo, tipifica demais o queijo. Dá um cheiro que é muito característico. Todo mundo que conhece queijos de casca lavada, como você vai passar a conhecer agora, seguindo a gente aqui no canal, só de cheirar, só de ver a cor, ele já sabe, opa, é um queijo de casca lavada. Ela tem um tom alaranjado, rosado, é bem isso aqui que vocês estão vendo, ó.
Esse queijo, pessoal, é feito aqui no interior de São Paulo, no município de Cabreúva. É uma cidade bem próxima aqui da capital e ela tem como pano de fundo a Serra do Japi, uma serra maravilhosa que inspirou o nome dessa queijaria também, que se chama Pé do Morro. É um lugar fantástico, maravilhoso, bucólico, lindo demais. Inclusive a queijaria é aberta para visitação. Você pode procurar aí nas redes sociais Pé do Morro, que você vai encontrar lá os finais de semana, você pode fazer um piquenique. É extraordinária. A queijaria está sob a tutela do Érico Colha. Ele teve uma passagem, fez alguns estágios pela Europa, ficou na Alemanha, na Suíça, trabalhando em algumas fazendas queijeiras e, obviamente, isso inspirou a fazer muitos queijos bacanas com aquele toquezinho lá dos Alpes, das montanhas, por assim dizer. Eles fazem outros tipos de queijo lá também, tá? Fazem casca mofada, mofo branco, casca mofada florida, fazem um queijo mais duro de montanha que chama Sol, é espetacular. Eu vou mostrar para vocês aqui num próximo vídeo. Agora a gente já conhece toda a história, já sabe aonde que esse queijo é feito, como que ele é feito, quais são as suas peculiaridades. Você já sabe, se não sabe, tem que saber. Além de apresentar os queijos aqui, nós vamos te ensinar a como degustar um queijo. Quais são os sentidos que estão envolvidos na hora de você comer um queijo. Você já tem informações suficientes sobre o queijo e agora a gente vai para a prática. Eu vou te ensinar quais são os pontos que você deve olhar para saber se aquele queijo é top, se ele foi bem cuidado, se realmente ele vai te entregar aquilo que ele se propõe. O primeiro sentido que nós vamos despertar é a visão. Nós vamos analisar aqui se a casca do queijo está bem formada, se ela tem trincas ou não, ou seja, isso reflete o cuidado na hora da fabricação, mas principalmente na hora da maturação. Veja como está uma casca uniforme, é uma casca alaranjada com alguns mofos brancos. É normal, esse queijo é maturado numa câmara comunitária, por assim dizer. Tem algumas famílias de queijo maturando lá. Os fungos, né, eles são geralmente esporulados, voam, pousam aqui, pousam acolá. E isso é ótimo, porque dá multiplicidade de sabor para o queijo. Primeiro ponto, casca, muito bem formada, o queijo foi bem cuidado, você já sabe disso. Falamos também em algumas cores, você pode sim identificar estas cores. Vamos passar agora para o interior do queijo. Estamos ainda no sentido da visão, beleza? Qual é a cor dessa massa? Amarelada, cor de creme, cor de manteiga? Como que você caracteriza? Eu falaria um amarelo claro. E essas olhaduras, esses pequenos olhos aqui, então quer dizer que não é uma massa fechada. Quando não tem nenhum olho, nenhum buraquinho, ela é lisinha, a gente chama de fechada. Então, esta é uma massa aberta, tem pequenos olhos bem distribuídos aqui no interior do queijo. Tem um negócio interessante que eu esqueci e eu quero falar com vocês. Tem a anatomia do queijo. E a anatomia do queijo é casca. Abaixo da casca aqui, ó, nós temos a unha do queijo e aqui essa parte a gente chama de coração. Casca muito bem formada, olha para você ver. Que coisa bacana. Falamos então da visão. Ativaremos agora um próximo sentido, o tato. Vamos sentir como é que é a textura desse queijo na mão. Olha, gente, que coisa mais gostosa de apertar. Parece até uma bundinha de neném. Eu tenho um filho novinho, então eu fico apertando ele. Esse queijo aqui me lembrou disso. As sensações que nós tivemos ao longo da vida, de todos os nossos sentidos, elas vão formando uma enciclopédia, uma biblioteca dentro da gente. Você vê, eu não combinei nada disso, eu apertei isso aqui e lembrei de apertar meu filho. Com os
cheiros, aromas, sabores, gostos, também é a mesma coisa. Então, quando a gente chegar aqui no olfato, eu te sugiro que faça isso, quando você for fazer alguma análise sensorial de um queijo aí com alguém, a pessoa vira para você e fala: poxa, esse queijo tem o cheiro da flor que tinha no canteiro da minha avó. Você tem que respeitar isso, mesmo que você não sinta, mesmo que não seja um cheiro floral, cada pessoa tem uma memória sensitiva e a gente respeita. Cada um sente de uma determinada forma. Embora alguns gostos, sabores e aromas básicos todos nós sintamos, tá joia? Próximo passo: olfato. Gente, o olfato é muito, muito, muito importante. Você tem que namorar muito com queijo no nariz. Ele é responsável por percentual assim enorme da formação dos sabores e aromas da sua degustação. Então, vamos cheirar bastante esse queijo. Ele tá aqui para eu te mostrar que a derretibilidade dele é algo incrível. Então, os cheiros dele estão saltando. Gente, olha isso aqui. Que queijo maravilhoso. Ele é tão untuoso, ele é tão cremoso que eu tive que usar essa faca. Por que eu usei essa faca e não uma faca de lâmina inteira? Porque senão gruda muito. Esses buraquinhos aqui, ó, permitem que entre ar entre o queijo e a fatia que você está cortando e ela se solta mais fácil. Tudo tem um porquê, né, gente? Nada aparece e surge assim do nada. Já tô com água na boca, tá vendo? Eu já sei que ele é um queijo muito cremoso. Lembrando, vamos cheirar sempre o interior do queijo e depois a casca. E depois os dois juntos, para que seja um caminho crescente. E a casca, que às vezes é povoada por bactérias, fungos, leveduras e tem alguns cheiros bem marcantes, não influencie já nesse primeiro momento na sua análise. Eu vou agora cheirar bastante esse queijo aqui para sentir o que ele tem de odores. Um negócio que eu gosto muito, muito de fazer é amassar o queijo, sabe? É como pegar aquela fitinha do perfume lá da moça que te dá a degustação, para que essas partículas são partículas voláteis. Então, quando eu amasso aqui, elas saem, elas soltam do queijo, elas são voláteis, né? Então aqui, ó, eu posso sentir muito cheiro de creme, de leite, de fermentação. Eu não tenho pudor nenhum em amassar o queijo aqui, tá, pessoal? Eu tenho que fazer isso para que ele se mostre mais para mim, para que ele se abra. Eu tô fazendo aqui uma analogia, né? Eu tô despindo o queijo. Eu gosto muito de fazer analogia de queijo com namoro, tá? Vocês não levam a mal não, mas é porque são duas coisas que eu amo. Eu sinto esses aromas de fermentação, eu sinto esses cheiros, esses odores, quando eu cheiro aqui perto da casca com um pouco de animal. Tem bastante aqui, não vou dizer muito, mas tem uma quantidade considerável de mofo. Eu sinto um pouquinho também de condimentos. É uma característica muito forte desse fermento de superfície aqui, que é a morge. Ela traz muito essa questão de fermento, de carne, de cozido, sabe? Você vê um queijo de 30 dias, né? Que já desenvolve todos esses odores. Vamos para a boca agora? Vamos parar de conversa e vamos comer esse queijo? Vem comigo. Primeira coisa, gosto básico. Quais são os gostos básicos? Vou sempre repetir para você não esquecer: doce, salgado, ácido, amargo e umami. Tá joia? Olha, primeiro gosto básico que eu senti aqui, e não quer dizer que os outros gostos não possam aparecer. O primeiro que eu senti foi acidez. Embora tenha passado por todos aqueles processos, né, da delactosagem, lá da lavagem da massa, o primeiro gosto que eu senti realmente foi o gosto ácido. Vou comer mais um pedaço porque eu vou falando aqui, às vezes eu me perco, mas continuemos. E você pode fazer isso aí na sua casa, tá?
com certeza você vai fazer, né? É essa acidez mesmo. Tem uma acidez bem marcante. E aí agora a gente vai para os gostos, né? Ele tem um gosto lático, ele tem sal bem baixinho, é um queijo que tem assim gostos de manteiga, de creme de leite. Eu sempre ativo aqui o nariz de novo. Como a casca é muito bem formada, ela contribui demais para essa experiência da mastigação, né? É um queijo untuoso, que marca bem assim a sua boca, inverniza bem a sua boca, essa acidezinha mesmo que fica. Pode ser que num outro lote ele venha com um pouco mais de maturação e ele mude um pouco, né? Mas é um queijo muito agradável, untuoso, macio, a casca crocante, ele é elegante, sabe? É um queijo que vai agradar todo mundo. Vai com frutas, vai numa tábua, vai num sanduíche. Agora eu vou te passar uma vontade aqui extraordinária. Vem comigo para você ver a derretibilidade desse queijo. Eu vou jogar essa fatia aqui num pão e a gente vai passar a vontade em você agora. Vou fazer um sanduíche básico aqui, ó, de pão com queijo. Não precisa muito, não. Esse queijo é extraordinário. Olha o quanto ele derrete bem, o quanto ele tá bem derretidinho aqui e vai te propiciar um sanduíche maravilhoso. Ó que delícia, olha isso. Pois então, este é um dos usos que a gente pode fazer aí do quina. Ele é muito versátil, você pode fazer o que você quiser com ele, finalizar um prato, um sanduíche, como eu já disse, tem que estar presente numa tábua, com um cafezinho, com uma cerveja. Pensei assim, numa cerveja que tem bastante da fermentação, uma Weissbier, que vai muito bem. Olha, o queijo de hoje foi o quina. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Deixa o seu joinha, ativa o sininho. Toda semana a gente vai te entregar um conteúdo muito bacana de queijo artesanal brasileiro para você conhecer e ajudar a gente a disseminar essa cultura queijeira por todo o Brasil. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que é queijólatra. O meu muito obrigado e até a próxima.